Salve progressistas, Clayson! Fiquei uma semana, mais de uma semana sem postar vídeos aqui porque eu fui visitar a minha família em Minas Gerais. Eu tive que ir lá, cara. Aí fui lá em Minas Gerais visitar a minha família. Então, peço perdão a você porque eu fiquei alguns dias sem postar. Mas os assuntos principais, a gente sempre vai falar aqui. E esse assunto sobre o Danilo Gentili é extremamente importante, porque, primeiro porque teve aquela confusão toda, né? Até agora as pessoas ainda estão debatendo sobre o assunto. E segundo, porque a opinião deste que vos fala é um pouco destoante do geral. Você vai saber qual é a minha opinião a respeito, você vai saber se o Danilo Gentili deve ou não ser condenado neste vídeo de agora. Porém, antes eu peço para que você dê o seu joinha aqui neste vídeo. Se você já conhece, já sabe do nosso trabalho, dê esse apoio pra gente, é muito importante. Se você não é inscrito no canal, preciso que você se inscreva, porque nós estamos na campanha dos 100 mil! 100 mil inscritos! Nós vamos chegar lá! Ah, vamos, cara, vamos sim! Isso... claro, com a sua ajuda. Então se inscreva aqui no canal. E se você é inscrito, veja se você continua inscrito aqui, porque o YouTube tem essas loucuras, cara. Ele tira os likes, a pessoa dá like e depois vai lá, o like não tá mais lá. Ele tira as pessoas que se inscrevem, é muito triste. Até que essa plataforma se acerte, nós vamos nos acertando aqui, eu e você, tá bom? Se inscreva no canal. Olha, a primeira questão que nós precisamos falar a respeito do caso Danilo Gentili é exatamente sobre a confusão que as pessoas estão fazendo com relação ao fato do Danilo ser condenado e uma possível censura, vamos dizer assim, né? Como algumas pessoas estão dizendo. Então, o Danilo está sendo censurado. O Estado, no caso, um político, está condenando o Danilo por questão da sua... De questões específicas ligadas à sua honra, portanto isso não tem absolutamente nada a ver, é um absurdo, a gente pode falar o que a gente quiser e tudo mais. Bom, a primeira questão, ponto de partida, tá? O Danilo, ele recebeu uma notificação, que foi, na verdade, nessa notificação, um pedido, porque ele já tinha anteriormente atacado inúmeras vezes a Maria do Rosário. Essa notificação é uma peça jurídica. Ela não pertence a Maria do Rosário e ela não pertence ao Danilo Gentili. Ela é uma peça jurídica que, obviamente, pertence ao Poder Judiciário. Então, quando o Danilo ele rasga essa notificação, depois disso, ele passa essa notificação lá nas suas partes genitais e simplesmente desconsidera essa notificação, tratando aquilo como se fosse uma coisa qualquer, a primeira coisa que ele faz é um ataque ao Poder Judiciário, à instituição do Poder Judiciário. Não é um ataque à Maria do Rosário que ele está fazendo. Não é uma brincadeira qualquer. Então isso, as pessoas simplesmente desconsideram. Todo mundo que tem falado a respeito da ação do Danilo Gentili querem falar a respeito daquilo que ele disse, como se o que ele disse também não fosse passível de condenação. Ele trata a deputada como prostituta, ele agride verbalmente a deputada sem uma razão aparente, não há um motivo para isso. A deputada não dá a ele um motivo para que ele seja tão agressivo. Então ele responde de forma agressiva a ela e ele, de alguma forma, desconsidera um objeto jurídico que é a notificação. Então, essas questões precisam ser levadas em consideração porque as pessoas estão analisando o fato como uma coisa isolada, como se fosse um dia o Danilo falasse, hoje eu vou falar da Maria do Rosário, e aí ele fosse processado por isso. Não, não é. O Danilo ele tem um histórico com relação a Maria do Rosário. E esse histórico que ele tem em relação a Maria do Rosário, ele surge ao mesmo tempo em que todos os bolsonaristas difundem diariamente o ódio contra a deputada. Nós sabemos aqui, não é novidade para ninguém, esse embate entre a Maria do Rosário e o Jair Bolsonaro, a gente sabe disso. Algumas pessoas dizem que a Maria do Rosário cresceu em cima disso, como se o Jair Bolsonaro não se aproveitasse diariamente disso. Né? Então, as pessoas que gostam dessas questões mais polêmicas acabam tomando um partido e elegendo um desses dois, de algum dos lados, como um herói, digamos assim. Então, muitas pessoas votaram na Maria do Rosário porque ela combate o Jair e vice-versa. E, ao mesmo tempo, a gente tem que colocar algumas questões aqui que são muito importantes. A primeira, Danilo Gentili, ele é malandro.
ele se aproveita dessa celeuma toda criada em cima da Maria do Rosário. Então ele sabe que ele tá chutando pra torcida, né, cara? Ele sabe disso, pô. Quando ele fala da Maria do Rosário, de imediato, ele já tem aí um grupo de pessoas, os bolsonaristas, que são aí os que estão fazendo militância na internet, né, os MAVs. Ele já tem de imediato uma aprovação desses caras, pô. Qualquer coisa que ele vai falar contra a Maria do Rosário, ele já tem um coro pra bater palma pra ele. Um número enorme de pessoas que vai simplesmente dar like, independente do que seja o que for, se for engraçado, se não for, se for legal, se for de mau gosto ou não, vai bater palma, cara. Porque existe aqui no Brasil um grupo de pessoas, notadamente os bolsonaristas, que são contra a Maria do Rosário. Eu nem acho, até certo ponto, que você ser contra uma pessoa, um político, isso seja errado, tá? Eu não tô querendo dizer isso, porque, na verdade, eu estaria me condenando também, porque eu também sou contra uma série de posturas de uma série de políticos aqui no Brasil. Então esse não é o erro, tá? Eu quero deixar bem claro isso. A questão é o ataque barato, especificamente por ser, em primeiro lugar, uma mulher. E ser petista também, claro, é óbvio. Mas a questão de a Maria do Rosário ser uma mulher traz para eles um ponto a mais aí para que eles possam atacar, porque é óbvio, a deputada não é a única membro do PT, filiada ao PT, que tá lá na Câmara. Então, pô, mas você observa que dentro do PT é uma das pessoas que mais apanham, especificamente por essa questão. A discussão da Maria do Rosário com o Bolsonaro é em função do fato dela ser mulher. É exclusivamente por isso. Porque se você observar, você vai perceber que ele diz que não estuprava ela porque ela era uma mulher feia. Ele nunca ia dizer isso se fosse um homem que estivesse ali. O Danilo, ele se aproveita disso. Inclusive, um dos argumentos dele é dizer que, olha, eu não tenho que me preocupar se todo mundo vai gostar. O importante é que o meu público goste. E é claro que esse é um argumento dos mais furados que existe. Isso é um absurdo você falar isso. Ah, o importante é que o meu público goste. Não, cara, isso não vai fazer com que você deixe de ser um criminoso. Muito pelo contrário. Se você começar a distribuir fotos de crianças nuas, vai ter muito pedófilo que vai gostar. Você simplesmente pode justificar, não, mas isso aqui o meu público gosta. Tá, mas você está cometendo um crime e o seu público é criminoso. Então, o fato dele dizer que o público dele gosta desse tipo de piada, as piadas que ele faz que são racistas, inclusive é uma coisa que eu não entendo, ele foi absolvido por um fato que até hoje eu não consigo entender. Ele ofereceu uma banana para a pessoa. Falou, deixa eu dar uma banana aqui para você ficar mais calmo, uma coisa assim. Então, ele foi absolvido por isso. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos uma torcedora do Grêmio que fez apenas a mesma coisa. Só isso que ela fez. A mesma coisa que o Danilo. Puxa vida, a mesma atitude, certo? Mas, num caso, há uma condenação por racismo, no outro caso, não. Por quê? Porque é o Danilo Gentili. Ele tem um outro argumento também que é mais bizarro ainda. Esse é mais bizarro ainda. Ele diz assim, olha, eu não sei por que as pessoas acham mal, acham ruim quando eu falo de gordo, quando eu falo que alguém é gordo. Porque eu falo que a Joyce Hasselman é gorda e ninguém da direita reclama. Eu falo que o Rodrigo Maia é gordo, ninguém da direita reclama. Aí só a esquerda reclama quando eu falo que alguém é gordo. E assim, o mais bizarro dessa história é que ele não consegue se dar conta de que o problema não é a esquerda reclamar ou a direita não reclamar. O problema é a escrotidão de você ficar colocando essas questões, essas piadas de mau gosto contra pessoas somente porque elas são obesas. Sabe, ele não consegue analisar as coisas do ponto de vista da grosseria dele. Ele acha que só porque a direita não reclama tá ok, beleza, a direita não reclama. Nós estamos passando num momento em que existem campanhas nacionais, por exemplo, incentivando as pessoas a fazer o uso do leite materno com os seus filhos, com as crianças e tudo mais. O leite materno salva vidas. A gente tem inúmeros casos a respeito disso. O Danilo vai lá e faz uma piada, sabe, escrotíssima, extremamente escrota, com uma mulher que estava fazendo doação de leite materno. A mulher pensou até em se matar. Sabe, extremamente escroto, cara. Então,
Dizer que isso tá certo, sabe? Dizer que isso tá correto, eu acho desonesto. São 3 questões que nós vamos colocar aqui. A primeira, já coloquei, já expliquei pra você. O fato do Danilo ter um histórico contra a Maria do Rosário e o fato dele simplesmente desconsiderar uma peça jurídica, certo? O desrespeito com relação à instituição da justiça. O segundo ponto é esse choque que as pessoas estão tendo deles ter sido condenado à cadeia. Na verdade, ele ser condenado à prisão, se ele estava errado no processo, não teria outro jeito, porque é um processo penal, certo? Então, óbvio, a condenação é a cadeia. E a gente sabe que isso é transformado depois em trabalhos, isso depois é amenizado, 6 meses de cadeia, certo? A gente sabe disso. Além dele poder recorrer. E ele pode recorrer e ganhar, e pode recorrer e o juiz reformar essa pena e transformar isso em outras questões. Esse é o segundo ponto. Agora o ponto principal. O Danilo sempre se escondeu atrás da sua ignorância. Sempre. Sempre. Isso é uma ferramenta para ele. Até certo ponto, isso é bonito. Porque a gente vê até uma visão, digamos assim, oriental sobre isso, né? Faça das suas fraquezas uma virtude. Não tem essa frase? Os japoneses adoram essa frase. Mas a interpretação oriental é diferente. Ela caminha no sentido de você ter uma superação sobre as suas dificuldades. Mas não significa que você tenha que se contentar com a sua dificuldade, se lambuzar nela e se manter estático. Se autolimitar. Que é o que o Danilo faz. Então, eu sou burro mesmo, dane-se. Eu não vou buscar um conhecimento, não vou buscar um aprimoramento pessoal. Pra quê? Então, se tem uma mensagem que eu quero deixar pra você nesse vídeo, é no sentido da gente ter posturas mais humanistas. Da gente começar a entender que sim, deve haver um limite, sim. A lei existe. Eu quero que você compreenda. Só existe uma lei aqui que põe na cadeia pessoas racistas, porque racistas existem. Porque existem pessoas tão complicadas, tão conturbadas mentalmente, que elas têm uma atitude racista. É claro que daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, essa lei pode nem mais existir, não vai haver mais necessidade de haver uma lei assim. Mas hoje existe. Hoje nós temos pessoas perturbadas a ponto de serem racistas, de serem misóginas, de utilizar uma questão física de uma pessoa para diminuir esta pessoa, mesmo que seja com algum gracejo. O fato de você colocar um gracejo no meio não muda absolutamente nada. Continua sendo um ataque. Então, cara, não tem mais espaço para você passar pano para isso. Sabe, cara, existe a lei. Foi condenado dentro da lei. E um recado a todos esses humoristas que estão apavorados. 2 coisas para vocês. A primeira, não tem que haver um foro privilegiado para humorista, não. Não tem que ter isso não, cara. Sabe, humorista é cidadão, humorista tem que se enquadrar dentro da lei. Sim, senhor. É claro que tem, pô. Foro privilegiado para humorista? Que história que é essa? Foro privilegiado para youtuber? Não, cara. A lei é para todos, certo? E o segundo ponto. Se você não é escroto, se você não é racista, misógino, se você não diminui as pessoas pela sua aparência, você não tem com o que se preocupar. Você está preocupado com o quê? Porque você vai falar sobre o Bolsonaro, porque a Maria do Rosário é uma deputada? Não, cara. Isso daí é uma lei que deve servir para todos. A vitória da Maria do Rosário sobre o Danilo Gentili é a vitória da justiça, é a vitória das mulheres e é a vitória daqueles que são atacados de forma gratuita simplesmente por estar no espectro político, que é o que acontece com a Maria do Rosário. Ela é atacada de forma gratuita. Aqui no canal tem vídeo sobre a Maria do Rosário quando atacaram de forma baixa, de forma desonesta a filha dela. Dá uma olhada aqui no nosso card que você vai ver esse vídeo a respeito da Maria do Rosário aqui, tá bom? Clayson, eu discordo de tudo que você falou. Então, por favor, coloque o seu comentário aqui. Fala pra mim o que você acha, cara. Coloca a sua opinião, coloca aqui o que você pensa a respeito de tudo isso, se você concorda, se você discorda. Aqui no canal você pode ficar tranquilo. Se você não fizer um ataque pessoal a ninguém aqui, não somente a mim, tá? Se você não atacar os inscritos aqui do canal com palavrões, coisa assim, a sua opinião divergente vai continuar aqui sempre, tá? Todos que atacam, eu bloqueio, assim, de forma imediata. Mas as opiniões são muito bem-vindas aqui. Então, se você discorda,
Coloca aqui a sua opinião, que é muito importante, tá bom? Se você concorda também, coloca a sua opinião e dê o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal, esteja junto conosco, porque nós estamos de volta aqui firmes e fortes. Um grande abraço, obrigado pela sua companhia. Oh, caramba, tá até radialista hoje. Até mais.